Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje falaremos um pouco sobre espectrometria molecular óptica, né? Mais especificamente falaremos sobre a instrumentação utilizada para realizar esse tipo de medida, né? Principalmente de absorção molecular, ok? Então vamos lá. Bom, um instrumento básico, gente, ele vai ter essas partes, né? Bem parecido lá com o de absorção atômica. Tem uma fonte de radiação, um seletor de comprimento de onda, aqui obviamente já é um pouquinho diferente, mas nós vamos falar ainda mais para frente, é que lá no absorção atômica o seletor de comprimento de onda ele vinha depois da amostra, né? Aqui ele pode vir antes ou pode vir depois da amostra, tá? Depende muito do equipamento. Mas então, fonte de radiação, seletor de comprimento de onda, a cubeta, que é onde vai a nossa amostra, na maioria das vezes líquida, tá? Então, dissolvida em algum solvente. Nós temos depois o detector, um amplificador, né, para aumentar esse sinal lido pelo detector, e um display, que pode ser um computador ou eventualmente um daqueles displays digitais, né, que vão liberar para você a absorbância. Se for um espectrômetro, né, enfim, um instrumento que faz a leitura do espectro, normalmente é um computador para que ele possa traçar para a gente, né, o espectro efetivamente. Bom, então aqui, né, nós temos na cubeta, a gente passa a primeira referência. Quando passa a referência, né, que normalmente é o que? A solução do branco, a gente mede o P0. Quando a gente passa a amostra, né, a gente está lendo efetivamente o P. Eu falei amostra, mas vocês podem guardar que pode ser amostra ou pode ser também os padrões que você está utilizando para calibração. O importante é guardar que o P0 é sempre obtido com o branco, né, que seria aí a tua referência. Aí você vai fazer novamente, né, a absorbância igual a log de P0 sobre P, cuidado, tá? Se for menos log é P sobre P0, se for log, como está aqui, P0 sobre P, né? A mesma coisa. Bom, aqui nós temos um desenho, né, esquemático aqui de como é que é um espectrofotômetro, né? Então você vê aqui seria o display, alguns botõezinhos, aqui é o seletor de comprimento de onda e aqui é o compartimento da amostra, né? Então display, ali ajuste de 0, ajuste de 100%. Aqui basicamente, gente, é o seguinte, quando nós colocamos a referência, né, que é o nosso branco, a gente ajusta aqui o zero de absorbância. Se você estiver trabalhando com transmitância, você vai ajustar 100% de transmitância. O que se espera é que quando você passe a sua referência, na absorbância fique 0, na transmitância fique 100, ok? Então é basicamente isso. Ali é o seletor de comprimento de onda, né? Basicamente uma manivelazinha. É importante destacar que esse instrumento aqui, ele é um espectrofotômetro, porque ele faz as medidas em vários comprimentos de onda e porque utiliza provavelmente um monocromador de rede. No entanto, você, para tirar um espectro aqui, você teria que fazer tudo na unha, né? Na unha eu digo você vai começar a ler, por exemplo, de 350 nanômetros. Então você vai ler a absorbância em 350, aí movimenta aqui o seletor de comprimento de onda para 351, tira outra medida, e aí você poderia ir fazendo de 1 em 1 nanômetro até chegar lá nos 650, 700, que é onde acaba a região do visível, tá bom? Então, esse equipamento é muito ruim para você tirar um espectro, né? Você vai ter que fazer ponto a ponto para, enfim, traçar o espectro, que é a absorbância em função do comprimento de onda. Tá? Esse aqui é um instrumento simples, nós vamos mostrar outros aqui mais para frente. Então ali o compartimento da cubeta, né, onde a gente vai efetivamente colocar a amostra, tá ok? E vai fazer as medidas. Não sei porque que isso está piscando bastante aqui, mas vamos lá. Então, basicamente, né, olha aqui já está um pouquinho diferente do que nós tínhamos falado inicialmente. Né? Veja, aqui nós temos a fonte, tá? Tá pulando muito isso daqui, mas eu gosto que fique aparecendo tudo aqui de uma vez. Então nós temos aqui, falei errado, né? A fonte está aqui, ó, ok? Depois da fonte
nós temos aqui um espelho colimador. Esse espelho colimador basicamente é manter os feixes de luz paralelos, tá ok? Importante destacar que aqui é uma fonte contínua, tá ok? Então uma fonte de radiação contínua, nesse caso aqui, uma lâmpada de tungstênio, tá ok? De filamento de tungstênio. Aquelas lâmpadas antigas, né, que nós utilizávamos antes das lâmpadas fluorescentes, né, e também das lâmpadas de LED. Bom, então a emissão aqui de radiação policromática, né, radiação branca, bate no espelho, do espelho reflete normalmente para um monocromador de rede, e o monocromador de rede aqui não está indicado, tá ok? Mas é o que a gente faz aqui no monocromador, aqui tem uma fenda, e essa fenda seleciona um comprimento de onda específico. Nesse caso aqui está sendo selecionado o comprimento de onda ali por volta de 520 nanômetros, que corresponde à radiação de cor verde, ok? Então, o instrumento é basicamente isso, né? Passa pela cubeta, da cubeta então atinge o detector. Novamente, né, se formos fazer a medida de P0, o que nós fazemos é colocar aqui uma cubeta, e essa cubeta contendo a solução do branco, né, ou seja, com todos os componentes que se deve ter numa amostra, com exceção, obviamente, do seu analito, né? E aí então você tira o P0 e depois, quando tem o analito, você faz efetivamente a medida de P, ok? Importante destacar, né, pessoal, que nós não ficamos medindo P e P0, tá? Basicamente nós colocamos lá a solução do branco, e quando nós zeramos a absorbância, de certo modo o instrumento já está armazenando ali na sua memória o valor de P0, ok? Então ele já sabe que ali é o zero de absorbância. Dali para frente a absorbância começará a aumentar, né? Porque você está colocando algo que vai começar efetivamente a absorver a radiação, aumentando a absorbância. Ok? Então, basicamente, veja, o instrumento não tem muito segredo, é parecido com o outro lá, de absorção atômica, só que ele tem algumas coisas que são mais simples, né? Por exemplo, você não tem o atomizador, você não tem o sistema de introdução da amostra, você não tem uma lâmpada de cátodo oco, tá? Nós vamos ver que esse monocromador aqui ele não precisa ter a capacidade, né, de fazer leituras em intervalos de comprimento de onda muito pequenininho, né, em incrementos de comprimento de onda muito pequeno. Né, você pode até trabalhar, por exemplo, de 20 em 20 nanômetros até, tá? Não é o comum, tá? O comum mais ou menos é de 1 em 1 nanômetro, tá? Que para espectrometria de absorção molecular no ultravioleta e no visível já está de bom tamanho. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho aqui da fonte de radiação. Não é a lâmpada de cátodo oco, como eu disse, tem que ser lâmpadas, né? Que estão emitindo de forma contínua. Contínua quer dizer o quê? Que não tem exatamente um pico, né? Ela vai ter uma certa intensidade de emissão ao longo de vários comprimentos de onda. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, esse espectro que nós estamos vendo aqui em pretinho, né? Esse espectro B, ele não é um espectro contínuo. Esse espectro provavelmente é de emissão da lâmpada de mercúrio, tá? Que emite aqui as linhas atômicas do mercúrio. Esse outro espectro, sim, é um espectro contínuo, né, que abrange vários comprimentos de onda. Tem diferença de intensidade? Tem. Aqui é menos intenso do que ali, né? Porém, a gente tem o quê? Uma emissão, de certo modo, contínua ao longo de vários comprimentos de onda, tá? Por isso nós chamamos essa fonte de emissão contínua. Então tá lá, né? Fontes contínuas fornecem uma ampla distribuição de comprimentos de onda dentro de uma faixa espectral em particular. Então veja, cada lâmpada que nós vamos usar, aqui no ultravioleta e visível, ela vai, digamos, né, poder ser utilizada para uma dada região. Então, por exemplo, a lâmpada de deutério, se vocês olharem aqui, ó, tá? Hidrogênio ou deutério, elas emitem bem de 160 a 380 nanômetros, ou seja, elas compreendem bem a parte do ultravioleta, né? Já as lâmpadas de tungstênio, ou tungstênio halogênio,
elas emitem melhor aqui na parte do visível, entra um pouquinho no ultravioleta, né, mas é pouco, e já vai ali para o infravermelho, tá? Só lembrando que o visível vai ali até mais ou menos 700 nanômetros. Aqui só a lâmpada só de tungstênio, né, ela já vai, entra aqui mais pertinho do visível e vai também ali perto do infravermelho, ok? Eu marquei essas aqui porque elas são as mais comuns. Normalmente, os espectrômetros que fazem medidas no ultravioleta e no visível dispõem de duas lâmpadas, tá? Uma lâmpada de deutério para fazer medidas no ultravioleta e uma lâmpada de tungstênio, normalmente tungstênio halogênio, para fazer as medidas no visível, tá bom? Então, mas professor, e se eu quiser varrer desde lá do ultravioleta até o final do visível? Pode fazer. A única coisa é que você vai ter que ligar as duas lâmpadas ao mesmo tempo. Agora, se você vai trabalhar só no ultravioleta, não tem por que manter a lâmpada de tungstênio acesa, né? Você usa só a de deutério. E a mesma coisa, se você for ler só no visível, desliga de deutério, né? É difícil o pessoal fazer medidas que seja necessário varrer todo o espectro, né? Desde lá do ultravioleta até o final do visível. Normalmente a gente faz ou no ultravioleta ou no visível, tá? Bom, lâmpada de deutério, né, que é essa que vai fornecer radiação principalmente para a região do ultravioleta. Tá? Então, como é que vai ser basicamente essa lâmpada? Tá? Bom, aqui a gente tem um desenho dela. Tá? Então, o que nós teremos aqui é o deutério, né, o vapor de deutério, né, aqui dentro desse bulbo, tudo bem? A gente vai aplicar aqui uma descarga elétrica, né? E essa descarga elétrica, nós vamos fazer o que? Nós vamos excitar a molécula aqui de deutério, ok? Essa molécula de deutério que foi excitada, né? Tá aqui, né? Então ganhou uma energia, né? Que veio proveniente de uma fonte de energia elétrica, excitou a molécula de deutério. Só que essa molécula de deutério, quando, né, ela vai perder a sua energia, na verdade ela é quebrada, tá? Então a gente tem aqui uma fotorreação, não é isso? A gente rompe aqui, ó, a ligação de um deutério com o outro e nós vamos formar essas espécies atômicas, ok? E também a emissão da radiação, que é o que nos interessa. O que é importante, gente, vocês saberem, é que para que esse espectro aqui contínuo, né, na região do ultravioleta, seja efetivamente medido, a gente tem que dar uma olhadinha para esse balanço de energia. Então veja, a energia elétrica que foi aplicada é igual o que? A energia da molécula no estado excitado, que é igual à energia desse átomo, que é um dos átomos aqui, né, que resultaram da quebra, né, da ligação aqui do deutério, mais a energia do outro átomo, mais a energia que está sendo efetivamente emitida de forma luminosa. O que se sabe é que esses estados de energia, tanto de um átomo de deutério quanto o outro, eles tendem a variar. Tá? Então veja, você não tem uma molécula de deutério, lá você vai ter muitas moléculas de deutério presas dentro do bulbo ali. Só que cada uma dessas moléculas vão fazer o quê? Cada uma vai produzir átomos aqui, né, de deutério com diferentes energias. Então, diferentes energias, né, plural. Então, o que vai acontecer? Como isso aqui varia a energia, né? Isso aqui pode variar de zero até determinado valor, né? Ou seja, o que vai acontecer? Essa aqui, que é a energia que falta, né, para completar a equação aqui, ela varia. Por isso que a gente tem, então, essa emissão que acontece aqui de forma contínua, tá bom? Então, só voltando, coloca energia elétrica, excita o deutério, deutério excitado, molecular. Para voltar aí, né, para o estado de menor energia, o que ocorre é o que? A quebra desse deutério, né? E esse deutério, então, forma o que? Duas espécies atômicas com diferentes energias, e essas energias somadas, mais, né, somada também à energia de emissão, dá a energia elétrica inicial que você colocou aqui. O que é importante destacar?
que essas energias desses átomos variam grandemente, ok? Mas essa igualdade é mantida. Então, ou seja, se essas energias variam, vai variar também quem? A energia que está sendo emitida pela lâmpada, que é o que nos interessa aqui, ok? Então tá aqui, tá vendo lá? As energias podem variar continuamente de zero até a energia de quem? A energia elétrica que você aplicou ou a energia da molécula de deutério excitada, ok? Então é basicamente isso, e aí o que tem que guardar é isso aqui, né? Elas vão emitir bem de 160 a 375 nanômetros, ok? Então, lâmpada de deutério pode guardar que é a mais utilizada para medidas no ultravioleta, ok? Outra lâmpada, né, que normalmente é usada em conjunto com a lâmpada de ultravioleta, né, com a lâmpada de deutério, é a lâmpada de tungstênio. Principalmente as lâmpadas de filamento de tungstênio e halogênio, tá? Então tem uma mistura de tungstênio e halogênio. Como a gente já falou, é um tipo de fonte que é muito utilizada para a região do visível e também para o infravermelho próximo, tá? Que nós veremos nas próximas aulas. Então, vai variar de quê? De 350 até 2.500 nanômetros, né? Uma região útil aí de aplicação das lâmpadas de filamento de tungstênio e halogênio, ok? Então, só para vocês verem o que nós temos aqui, né? O que nós fazemos é o que? Aplicamos uma corrente elétrica, né? Isso aqui é bem parecido com as lâmpadas que nós utilizávamos antigamente, né? Esse caso aqui é uma lâmpada incandescente, portanto, gera calor para danar, tá, gente? Esse negócio esquenta muito, normalmente tem que ter algum sistema de ventilação, tá, ok? Para esse tipo de lâmpada, para que a gente tenha uma boa constância aí no sinal, tá? Então aplica-se, né, uma corrente ao longo do filamento e por conta da resistência, né, elétrica causada por esse filamento, ele esquenta muito e fica incandescente, né? A gente vê uma emissão ali de luz bastante forte, ok? Bom, então fundamentalmente quem emite a radiação aqui é o que? É o aquecimento justamente do filamento, né, pela resistência elétrica. Porém, isso aqui não teria uma vida útil muito grande. Então o que o pessoal coloca, né? Normalmente coloca aqui dentro desse bulbo o que? O iodo, tá? Então o que vai acontecer? Veja, quando nós aquecemos aqui o filamento de tungstênio, o tungstênio ele é sublimado, né? Ele vai passar do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Então nós teremos aqui no meio já tem o iodo, né? Que é o halogênio, e vamos ter vapor de tungstênio, ok? E essas duas espécies, né, esses dois átomos aqui, perdão, essa molécula de iodo com o átomo de tungstênio gasoso, eles vão se combinar para formar o Wi2 aqui, né? E aí o que ocorre, né, pessoal? Esse Wi2, por sua vez, ele se aproxima ali do filamento, tá ok? E ele se decompõe novamente, formando o iodo, né, que é aquele gás que é importante, e também quem? Redepositando, isso que é importante, né? Redepositando o tungstênio no filamento. Ou seja, ela se decompõe, mas como tem o iodo, através dessa reação química, nós conseguimos restaurar o filamento, aumentando aí a sua vida útil. Não é que vai durar para sempre, mas ele aumenta, né, esse tempo de vida útil. Então tá aqui, ó, dobra o tempo de vida da lâmpada através da redeposição de tungstênio no filamento, tá bom? Isso é muito importante para nós. Ok. Bom, então, veja só, acabamos a fonte, né? Então usa a lâmpada ou de deutério ou de filamento tungstênio, ou se você quiser pode usar as duas juntas, tá? Eles colocam a lâmpada de um jeito, né? Se for usar as duas lâmpadas, eles colocam aqui numa disposição em que se uma tiver apagada, tá? Aqui só está desenhado uma, mas se, por exemplo, você tiver aqui a lâmpada de deutério e ela estiver apagada, perdão, a lâmpada, o feixe, né, de radiação que vem aqui da lâmpada de tungstênio atravessa a lâmpada de deutério, tá? E chega então até o monocromador e daí por diante.
Ok, então vamos falar agora dos seletores de comprimento de onda, né? Que a gente tem que selecionar então o comprimento de onda que vai efetivamente atingir a amostra. Novamente, eu posso falar para vocês que em alguns equipamentos o seletor de comprimento de onda fica depois da cubeta, tá? Normalmente é antes, mas se for os instrumentos que nós chamamos de instrumento de arranjo de diodos, isso já é lá no detector, aí sim nós vamos ter essa possibilidade de ter o monocromador depois da cubeta. Mas na maioria das vezes é antes, tá ok? Vamos lá então. Para selecionar os comprimentos de onda, nós podemos usar os filtros. Ah, professor, lembra que nós falamos do fotômetro de chama e que tinha lá os filtros de interferência? Isso, é a mesma coisa, tá, gente? Então você pode usar o filtro de interferência, só que aqui, além do de interferência, você pode usar os filtros de absorção. Nós vamos falar aqui já já, ok? E pode usar também o que? Os monocromadores, tá? De prisma e de rede, sendo que o de prisma muito pouco utilizado, tá bom? Caiu em desuso nos últimos anos aí, tá bom? Muito bem, então o que a gente quer fazer? Selecionar, né, uma faixa de comprimento de onda que vai efetivamente ser medida, né? Então, aqui está dizendo, né, a largura de banda efetiva. O que é a largura de banda efetiva? É a largura de banda meia altura, né? Esse espaço aqui que efetivamente o detector irá, né, fazer a medida. Então, tá aqui, né, olha lá. Largura de banda efetiva é o que? Inverso da qualidade do monocromador. Por que ele está falando isso? Quanto menor essa largura de banda efetiva, quer dizer que melhora o seu monocromador, né? Ele consegue selecionar uma faixa de comprimento de onda melhor, tá? Então quer dizer isso que o monocromador é melhor, né? Quando isso aqui, quando essa faixinha, essa largura de banda efetiva for pequena, ok? Então lá, para os instrumentos mais caros você tem medidas, né, que vão essa largura de banda que é menor do que 1 nanômetro. Se você tiver instrumentos mais baratos, isso aqui pode passar de 20 nanômetros. Tá? Normalmente isso aqui acontece com os chamados filtros de absorção, que nós vamos mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. Filtro de absorção, né? Normalmente ele seleciona bandas na região do visível. E basicamente são o que, gente? Vidros coloridos, olha, como esses aqui. Tá? Pode ser de plástico também, eventualmente, né? Mas normalmente são de vidros coloridos, né? E esses vidros vão selecionar uma certa região do espectro. Qual que é o problema dos chamados filtros de absorção? É que as larguras de banda são muito grandes. Olha aqui, ó, variam de 30 a 250 nanômetros, né? Aqui tem um exemplo, ó, de um filtro que, aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Ó, aqui é quanto que passa, né? A percentagem de transmitância. A gente vê que esse filtro aqui, ó, provavelmente é um filtro que de cor próxima do verde, ó, é um desses dois aqui, ó, verde ou aquele verde água, né, que o pessoal diz, que é um verde azuladinho, né? E eu sei por quê, porque 500 nanômetros é mais ou menos essa cor aí, tá ok? Então o que a gente vê? Veja aqui, ó, 50 nanômetros, né, de largura de banda, portanto bastante largo. Mas dá para usar assim? Dá, porque as bandas de absorção molecular muitas vezes são largas também. Então para algumas aplicações você pode usar os filtros, não tem problema. Tá? Então aqui, ó, esse filtro aqui é um filtro da cor verde e ele deixa passar a radiação verde e bloqueia, tá vendo? Aqui, ó, não deixa passar a radiação com menor comprimento do que 450 e nem maior do que 550, não passa nada aqui, ok? Então, é um negócio bastante simples, né? Aqui no laboratório a gente até já brincou com aquelas embalagens lá, por exemplo, de tic-tac, né, que tem um plásticozinho laranja, ele também seleciona lá uma região do laranja vermelho, né, e outras regiões ele não deixa passar a radiação, né, ele absorve a radiação. Bom, os filtros de absorção, gente, eles são, em termos de resolução espectral, são piores do que os filtros de interferência, né?
aqui tem uns desenhozinhos aqui dos filtros de interferência. Os filtros de interferência, a gente falou um pouquinho lá em absorção atômica, aqui a gente vai falar um pouquinho mais, mas bem pouquinho também. Tá? Mas o que é importante, né, fundamental vocês guardarem, é que os filtros de interferência, eles têm uma qualidade melhor, eles deixam passar uma faixa aqui, ó, bem mais estreita, né, ó, da ordem aqui de 10 nanômetros. E isso é bastante interessante, tá? Outra coisa, pessoal, que não está aqui nos slides, mas hoje também já tem equipamentos, são os equipamentos de LED, tá? Então veja, ao invés de você usar uma fonte de radiação branca, colocar um filtro desse aqui na frente, seja de interferência ou seja um filtro óptico de absorção, a gente pode utilizar um LED. Então aí não vou precisar usar mais a lâmpada, né? Então eu ligo, por exemplo, um LED azul, aí o LED azul ele já emite numa determinada região, tá? Ou seja, emite aqui, por exemplo, aqui 420 nanômetros, por exemplo, tá ok? Então isso aqui já não é um espectro, digamos, de transmitância, né? Para o LED aqui seria um espectro de emissão, né? Ele emite uma banda relativamente estreita, mais ou menos 20 nanômetros, tá, gente, de largura de banda, e aí dá para trabalhar com isso. Inclusive no meu mestrado eu trabalhei com um negócio desse, tá? Eu fiz um fotômetro lá com vários LEDs, né, para algumas aplicações, tá bom? Então é uma outra possibilidade. Mas quais que vocês têm que guardar mais aqui? Fundamentalmente é guardar os filtros de absorção e os filtros de interferência. No filtro de interferência, gente, eu vou falar meio por cima, não vou pedir contas, né, cálculos para vocês aqui, mas é importante vocês terem uma ideia de como é que esse filtro funciona, tá? Então, basicamente é o seguinte, veja, nós temos aqui, ó, uma plaquinha de vidro, outra plaquinha de vidro, tá? Que está aqui achurada em azul. Nós temos dois filmes metálicos, um aqui em cima, outro aqui embaixo. E no meio, né, exatamente aqui onde está essa partezinha branca, nós temos uma camada de dielétrico. Um dielétrico transparente, que pode ser fluoreto de cálcio ou fluoreto de magnésio. E o que é importante destacar é que, dependendo da espessura desse filme, nós vamos conseguir selecionar diferentes comprimentos de onda. Então os fabricantes fazem o que? Variam essa espessura, variando essa espessura, variam a possibilidade de comprimentos de onda, né? Então o que vocês veem aqui, ó, esse aqui é um que está deixando passar a radiação azul aqui, né, da ordem de 448 nanômetros. Tá? Mas se você muda aquela espessura, você teria um outro, né, deixando passar aqui por volta de 500, por exemplo. Existem muitos filtros, tá, gente? É fácil de encontrar. Esses óticos aqui são bem baratinhos, os de interferência já um pouquinho mais caros, tá? Outra coisa importante é que os filtros de absorção, eles não bloqueiam muito a radiação de interesse. Esses aqui, você tem que ter uma fonte bastante intensa de luz branca, ok? Para que você tenha uma quantidade de radiação de interesse, né, que chega efetivamente até a amostra bastante intensa. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que esse aqui não passa a radiação de interesse, ela passa com bastante intensidade. Nesses aqui, a radiação de interesse não é tão intensa, tá? Você precisa ter uma fonte bem intensa para que o que passa através do filtro seja também bastante intenso. Bom, então indo aqui, né, voltando aqui, né, para o filtro de interferência, o que ele vai fazer? Ele vai efetivamente promover interferências construtivas para determinados comprimentos de onda. E os outros comprimentos de onda vão sofrer interferências destrutivas, né? Então, por isso que a gente consegue aí selecionar o comprimento de onda desejado. Agora é importante, não dá para varrer espectro, tá, gente? Varrer espectro, ou seja, um instrumento que merece o nome espectrofotômetro ou espectrômetro, ele deve permitir você ler todos os comprimentos de onda daquela região, ou pelo menos uma boa faixa de comprimentos de onda daquela região. Os filtros não, você tem que colocar um filtro e faz a medida numa faixa.
Se você quiser mudar o comprimento de onda, o que você tem que fazer? Tirar o filtro e colocar outro, tá? E aí, nesse caso, nós não chamamos de espectrômetro nem de espectrofotômetro. Nós simplesmente chamamos de fotômetro. E foi por isso que nós chamávamos, né, aquele instrumento lá de emissão atômica de fotômetro de emissão atômica. Tá bom? Muito bem. Então, aqui, né, as larguras de banda está aqui em percentual, mas olha, sinceramente, é melhor vocês guardarem que é mais ou menos, né, 10 nanômetros, tá? Faixa de comprimentos de onda, né, que passam aí através de um filtro de interferência, e os de absorção da ordem de 50 nanômetros, tá ok? Bom, aqui, gente, tá? Depois vocês podem procurar com calma lá no Skug, eu não vou cobrar isso para vocês, tá? Mas o que ocorre efetivamente é que nós temos, né, ângulos, né, de incidência da radiação, e que no final das contas esses ângulos aí eles vão afetar efetivamente na interferência da radiação, né? Aquela que te interessa vão ter interferências construtivas e as que não te interessam destrutivas, tá? Então tá aqui, ó. Se a porção refletida na segunda interação for de lambda apropriado, esta é parcialmente refletida pela face interna da primeira camada em fase com a luz incidente de mesmo lambda. Incidência construtiva. Esse lambda é intensificado e os outros sofrem interferência destrutiva, pois estão fora de fase. Quando ele fala aqui, tá, gente, de primeira camada e segunda camada, né, ele está se referindo basicamente ali onde está o dielétrico, tá? Onde está o dielétrico. Está naquela interface entre o metal e o dielétrico, né, que no caso é o fluoreto de cálcio ou o fluoreto de magnésio, tá ok? Basicamente, gente, o que eu quero que vocês saibam é que efetivamente vão ocorrer o quê? Interferências construtivas ou destrutivas, né, e que irão favorecer o seu comprimento de onda de interesse, tá bom? Então é basicamente isso. Esse negócio aqui das continhas, vocês não precisam se preocupar, mesmo porque vocês devem ver isso quando estudarem em física, né, a parte de ótica. Ok, então vamos lá, né, falamos dos filtros, né, filtro de interferência e filtro de absorção, esses para fazerem fotômetros. Agora, se eu quero fazer espectrômetros ou espectrofotômetros, né, a gente vai trabalhar com o quê? Com prisma ou com uma rede. Só que o prisma, já falei para vocês, caiu em desuso, tá? A gente não trabalha muito com prisma. Um dos problemas de se trabalhar com prisma, ele está efetivamente aqui, ó. Quando você tem aqui, ó, uma rede, tá? Uma rede Echelle nesse caso aqui, né? Mas é uma rede de difração. O que acontece? Vocês têm que lembrar, vou colocar aqui para vocês, ó, que os comprimentos de onda, ó, eles são o quê? Eles são dispersos de maneira linear. Veja só, você tem aqui desde o violeta até o vermelho, esses comprimentos de onda bem separadinhos no plano focal. O plano focal que nós estamos querendo dizer é essa região, né, aonde tem a radiação que foi dispersa pelo monocromador, tá ok? Então, só para lembrar aqui, né, olha só, se você entra com a luz branca bate ali num primeiro espelho, esse espelho faz o que? Colima, tá vendo como o feixe aqui, ó, ele estava aberto e aqui já é um feixe mais paralelo, né? Então esse feixe paralelo bate aqui na rede, tá ok? E essa rede vai fazer o que? Vai já dispersar a radiação de forma linear no plano focal, tá? Essa parte aqui, ó, essa aqui é onde está a fenda, tá vendo? A fenda que tanto a gente fala, né? A fenda está aqui, ó, olhando a parte de dentro, né? Ó, é isso aqui a fenda. Okay? Então nesse caso aqui está deixando passar só uma radiação azul esverdeada aqui de um determinado comprimento de onda. Tá? Então isso é o que acontece com a rede Echelle, tá? Que é o que está mostrando aqui, tá vendo? Ó? Linearmente distribuído. Agora olha para a escala no prisma de quartzo. Você tem aqui uns comprimentos de onda mais aqui na região do ultravioleta, são mais espaçados. Conforme a gente vai entrando para o visível,
No plano focal, né, a gente tem o quê? Uma distância cada vez menor. E isso aqui complica, né? Para fazer os instrumentos. Trabalhar com linear é mais tranquilo, tá ok? Ah, mas nunca existiu instrumento de prisma? Sim, já existiu, mas hoje, né, com o desenvolvimento das redes, a gente está usando mais as redes do que o prisma, ok? Então aqui, né, um monocromador de rede, como eu já havia falado para vocês, esse aqui a gente tem lá no laboratório de ensino, é um instrumento velho, é só o monocromador aqui, né, mas é legal porque vocês podem pôr a mão na massa lá e fazer a medida, tá certo? Então observe aqui, por exemplo, nessa figura, talvez esteja um pouco pequeno para vocês, mas ó, a luz branca está entrando aqui, bate no espelho, bate na rede de difração, aqui vem a radiação toda dispersa, né, como mostrado melhor aqui nessa figura, e aqui vem todos os comprimentos de onda, mas a fenda seleciona, tá vendo que aqui está laranja? Ó, aqui a fenda seleciona só o comprimento de onda desejado, ok? Bom, então aqui, né, vocês já viram, luz branca, bateu no espelho, vários comprimentos de onda, e aqui linearmente no plano focal. Tá? O prisma é bem parecido, só que lá não tem aquele sistema de espelho. Normalmente você vem com a radiação, usa lentes para colimar, né, para deixar esse feixe paralelo. Depois ele passa pelo prisma e o prisma vai então fazer o quê? Emitir esses diferentes, né, na verdade vai dispersar os comprimentos de onda em diferentes ângulos, tá ok? Em diferentes ângulos. E ao longo do plano focal ela não vai ser linear, tá vendo? Não vai ser linear, ok? Então tá aqui, ó. Comprimentos de onda menores são dispersados em maior grau do que os mais longos. E isso complica na instrumentação, tá bom? Fica mais caro e já está obsoleto. Para quem gosta do Pink Floyd, né, pode usar isso aqui, a camiseta aqui que tem o prisma, né, lá do disco The Dark Side of the Moon. Bom disco, hein, pessoal? Eu tenho uma camiseta dessa aqui também. Pelo Prisma e pelo Pink Floyd. Bom, já os monocromadores de rede, né, eles vão funcionar de que forma? Né? A gente tem uma fenda de entrada, o espelho, colima. Aqui a rede, gente, basicamente é o quê? Também é um espelho, só que é um espelho que tem aqui pequenos dentes, tá, que são gravados aqui, pequenas ranhuras, e essas ranhuras farão, né, com que a radiação seja também dispersada aqui em diferentes ângulos, tá ok? Mas a gente tem um controle aqui que a gente consegue passar de forma linear cada um dos comprimentos de onda através da fenda, né? Da fenda aí de saída. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Então aqui, redes de reflexão feitas a partir de uma rede mestre. Superfície polida, dura, oticamente plana, sobre a qual foram riscadas com a ponta de um diamante um conjunto de ranhuras paralelas. Na região do ultravioleta visível nós temos de, olha só pessoal, de 300 a 2.000 ranhuras para cada milímetro de distância aqui na rede, tá ok? Essas ranhuras são idênticas em tamanho, exatamente paralelas e igualmente espaçadas sobre toda a extensão da rede, que tem de 3 a 10 centímetros, tá ok? Isso aqui 3 a 10 centímetros, tá bom? E a reflexão é dada porque você tem ali uns depósitos, né, nessas ranhuras aí de alumínio, ouro ou de platina, tá? Aqui, pessoal, novamente, não vou cobrar isso, tá? É só para que vocês tenham uma ideia bacana aí de como é que funciona, mas você tem o que? O ângulo, né, de incidência da radiação, aqui esse que a gente chama, né, de radiação emergente, né, dessa reflexão emergente, e você tem diferenças, né, nesses ângulos. O que é importante, né, vocês saberem é que é isso aqui que vai, enfim, produzir em determinados ângulos esqueci o nome aqui, a interferência, né, construtiva para alguns comprimentos de onda em alguns ângulos e destrutivas para outros comprimentos de onda, tá? Então, ou seja, você efetivamente consegue
separar, né, cada comprimento de onda numa região linear ali do espaço, o que é bastante interessante, tá ok? Então aqui ó, é uma equaçãozinha que vocês podem acompanhar se desejarem aqui, né, enfim, mas eu efetivamente não devo cobrar, tá bom? Não vou cobrar, né, não devo. Ok? Aqui ó, o pessoal consegue também fazer até com CD, né? CD tem ranhuras aí da ordem de 1,6 micrômetros, tá? E aí você consegue aí ter um feixe incidente e você vê aqui as reflexões, né? Como é que elas acontecem. Você vê, por exemplo, que aqui é bem menos intenso esse vermelho do que esse outro aqui, tá? Então aumenta um comprimento de onda em relação ao outro, né? Dependendo do ângulo que você está utilizando. Inclusive na literatura tem gente que faz aí, né, fez espectrômetros utilizando o CD, tá? Não é tão bom quanto a rede de difração, mas é uma possibilidade aí de baixo custo. Ok, por último, gente, que nós vamos falar nessa aula são dos compartimentos de amostras, né? Ou seja, que nós chamamos de cubetas, aonde que a gente coloca as amostras para fazer as medidas. Então, fundamentalmente, é o seguinte, nós trabalhamos na região do ultravioleta e do visível. Então, nós precisamos de materiais que sejam transparentes nessa região. Olha que maravilha, poderíamos trabalhar com fluoreto de lítio, né? Olha só, ele é transparente, tá? Então aqui tá vendo, o gráfico mostra a faixa espectral transparente, quer dizer o quê? Que não vai absorver, né? Então fluoreto de lítio, perfeito, só que não, por quê? Porque se você trabalhar com água, você dissolve o fluoreto de lítio, né? Então, fluoreto de lítio a gente não usa, a gente costuma usar fluoreto de lítio eventualmente ali no infravermelho. Por quê? Porque lá no infravermelho, normalmente você vai trabalhar com solventes apolares, né? Que então não dissolvem tanto assim o fluoreto de lítio, tá ok? Bom, o quartzo seria ótimo também, né, professor? Olha lá, não absorve nada. O problema do quartzo é o preço, né? Que ele é mais caro, né? Então é mais complicado de você trabalhar com ele. Se não for necessário, não tem porquê, né? Gastar mais dinheiro por causa disso. Então você tem aqui o vidro Corex, temos também o vidro de silicato, né, borosilicato, e a gente vê que o vidro funciona bem para a região do visível, né? Olha lá, esse aqui é o que funciona melhor, né, para a região do visível. Esse daqui já não é tão transparente no finalzinho do visível, como mostrado aqui, ok? Então basicamente a gente usa o que? Quartzo ou vidro, tá? Vidro mais para o visível. Se eu quiser trabalhar no ultravioleta, tem que ser cubeta de quartzo. Podemos ter também o que? Cubetas de plástico, tá? Só que aí plástico tem que ver direitinho. O problema é que o plástico ele risca muito, né? E aí a gente tem problemas de espalhamento de radiação e também problemas com solventes, né? Solventes orgânicos que são assim apolares, eles também tendem, né, a degradar as cubetas de plástico, ok? Mas eventualmente você pode usar para soluções aquosas na região do visível. Aqui, gente, veja quantas cubetas, né? Lembra que a gente falou de caminho óptico? Então veja, né? Por exemplo, olha, se você pegar essa cubeta aqui, ó, essa cubeta aqui, a radiação vai passar, né, de uma ponta até a outra aqui, ó. Essa cubeta aqui, ela deve ter, aqui não está escrito, mas cerca de 5 centímetros de comprimento. A professora Valéria, por exemplo, né, com os alunos dela, trabalha lá com cubetas da ordem de 10 centímetros, né, porque eles precisam de muita sensibilidade, ok? Então aqui é uma cubeta maior, aqui aí são vários desenhos, né, que a gente tem. Aqui quase todas aqui tem tampas, né, mas normalmente elas não têm tampas, pelo menos as que a gente trabalha no laboratório não tem tampas, né? Na hora de você usar a cubeta, o que você vai fazer? Você vai preencher, né, aqui com o líquido, né, com a solução que você quer. Não precise encher até a boca, tá? Porque normalmente os espectrômetros são desenhados para a radiação passar mais ou menos nessa região. Portanto, se você encher até aqui, ó, já tá bom. Não precisa encher até a boca até para evitar derramar. O que é importante é que normalmente ela tem uma região aqui, que são essas outras laterais, que é onde você deve manusear a cubeta, nunca colocando a mão aqui por onde vai passar o feixe.
porque sua mão tem gordura, você também pode riscar a cubeta, tá? Principalmente se for de vidro, quartzo é mais difícil de riscar, mas o vidro ele risca fácil. E se o vidro riscar, ele vai espalhar a radiação, dando um resultado errado para você, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa é que o ideal é que quando vocês vão lá fazer as medidas, vocês coloquem a cubeta sempre na mesma posição, tá? Então se isso aqui ficou virado, por exemplo, para a fonte de radiação, todas as medidas que você fizer, você faz com isso virado, com essa face, né, voltada para a fonte de radiação, porque eventuais diferenças que tem desse lado para o outro podem afetar também a sua medida, tá ok? Essas aqui ó, já são praticamente uma laminazinha, né, que você tem aqui um caminho óptico muito pequenininho para poder trabalhar. E outras aqui que a gente tem como essa são as chamadas cubetas de fluxo, tá? Então a gente trabalha aqui, por exemplo, com análise em fluxo. Seria o que? Tem uma bomba que traz a solução aqui, e a solução entra por um orifício e sai pelo outro, ok? Para você fazer as medidas de forma contínua, tá? Por quê? Porque nessas cubetas convencionais aqui você colocou a solução, terminou de fazer a medida, você tem que descartar a solução, lavar a cubeta, ambientar com a solução que você vai fazer a medida e levar para a próxima medida, tá bom? Então, só ver se eu não esqueci nada, né? A limpeza das cubetas antes e depois é fundamental. Impressões digitais, gordura ou outros depósitos nas paredes alteram as características de transmissão, ou seja, né, podem atrapalhar a passagem da radiação. Não devem ser secas nem em estufa, nem em chama para não alterar o caminho óptico ou outros danos físicos. Nunca vi ninguém botar fogo na cubeta, mas não é para fazer mesmo, né? Normalmente a gente seca com aqueles lenços de papel que a gente usa para suar o nariz, sabe? Uns bem fininhos, bem delicados, esses são mais recomendados, ok? Cubetas de plástico e poliacrilatos, né, acrílicos, são solúveis em solvente fortemente apolares, como eu já havia dito para vocês. Bom pessoal, nós vamos parar por aqui, vamos falar só até esses compartimentos de amostra. Na aula que vem a gente vai falar mais sobre os detectores, né, que são usados para esse tipo de medida, e também dos instrumentos de feixe simples, feixe duplo, que também existem aqui para esse tipo de instrumento. Tá bom? Então até a próxima, tudo de bom para vocês.